Gente, vamos falar de eleição? As eleições municipais, vão ser um termômetro das eleições presidenciais, das eleições gerais de daqui a 2 anos. O bolsonarismo, puxando a direita, busca se enfronhar aí pelo interior do país afora, por meio de prefeituras e tentando levar algumas das principais prefeituras, aí destaque para o Rio de Janeiro, onde eles não vão ganhar. O Eduardo Paes vai ser eleito possivelmente no primeiro turno, o Ramagem não conseguiu, e é uma grande derrota do bolsonarismo na sede deles. Vamos ver como que o Carlos o Bolsonaro vai se sair na eleição para a Câmara, se ele vai ser eleito, com o número de votos, para a gente entender como que o bolsonarismo se posiciona no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, Bruno Engler luta ali com o Fuad, que é o atual prefeito, para chegar no segundo turno, mas está muito difícil. Parece que o Tramonte, que para quem não conhece, apresenta um programa sensacionalístico na Record, do estilo ali do programa do Datena, ele parece já consolidado no primeiro turno. O Fuad, quando veio o programa eleitoral gratuito na televisão, ele conseguiu se apresentar para o público, ele que era vice do Calil e assumiu no meio do mandato, e com isso ele subiu bastante e já está decolando o Tramonte. Eu acredito que em Belo Horizonte nós vamos ter o segundo turno do Tramonte com o Fuad deve ser eleito. O Bruno Engler e o Bolsonaro esteve em Belo Horizonte para participar da campanha dele, para poder puxar o Bruno Engler, mas acredito que Belo Horizonte também ele não vai levar. Vamos para São Paulo. Eu acho que São Paulo talvez seja o microcosmo do país. São Paulo, a gente tem o Boulos, que representa a esquerda, não é o PT, mas representa a esquerda e o lulopetismo. A gente tem o Nunes, que não é o PL, não é o bolsonarismo, mas ele representa, via MDB, Centrão, de forma maneira talvez um pouco mais moderada, a linha ali do bolsonarismo, e chega o Pablo Marçal como um novo representante da direita, e aí faz essa bagunça toda, e os três ali estão brigando cabeça a cabeça, ver quem vai para o segundo turno. São Paulo, eu acredito que o segundo turno a gente vai ter o Boulos não tem conseguido chegar nas classes mais pobres, não tem conseguido a confiança e o voto dos mais pobres, mas o Boulos tem ali 25, 26, talvez 30%, que vai ser suficiente para ele para o segundo turno, e o Nunes tende a ganhar do Pablo Marçal, chegar no segundo turno, eu acredito que o Nunes ganha a eleição. Mas aí tem o incidente da cadeira. E aí não tem como não falar do incidente da cadeira. Bom, primeira coisa que a gente. Primeira lição. Bolsonaro já tinha ensinado isso pra gente, agora ficou consolidadíssimo. Política não é para amadores. Um coach, empresário, um apresentador de televisão, vem para política. Eles não têm estômago, não têm estofo para aguentar. E deu no que deu. Datena errou feio. O que ele fez foi um crime em rede nacional. Não há dúvida disso. Pablo Marçal, não sei se conseguiu o que eu queria, porque no fundo, eu acredito que ele nunca imaginou que as vias de fato fosse acontecer, embora ele tenha provocado e buscado isso, talvez inconscientemente. Agora, o que Pablo Marçal fez com o acontecido, na minha opinião, sepulta a candidatura dele. Pablo Marçal, ele se vende profissionalmente e politicamente como um cara destemido, forte, que não tem medo de ninguém. Aí ele chega em vários debates de maneira bastante afrontosa. Quando essa atitude beligerante dele traz uma consequência, que foi a cadeirada da Atena, ao invés dele mostrar a força que ele mostrou ou mostra nas palestras dele, derrubei o tubarão, né? Porque ele constrói a imagem dele também muito em torno daquele heterotop, né? Eu bato no tubarão, o helicóptero está para cair, eu não me desespero e seguro o helicóptero, aí eu vou subir para o monte e lá eu vou fazer e vou acontecer. Ele toma uma cadeirada que nem pegou em cheio, que não gerou tantas consequências assim, e aí criar toda aquela cena dele na ambulância, com o respirador, e aí ele com o dedo mindinho enfaixado, ele com a pulseirinha verde. Quer dizer, aquela figura máscula, forte, pronta para o embate, pronta para fazer o que precisar por São Paulo e para o país, ela desmoronou. E acredito que isso vai ter interferência até na carreira dele como coach, na confiança que as pessoas podem ter nessa virilidade que ele insiste em apresentar. Aquilo, é claro, que foi pensado estrategicamente pela campanha dele ali, em questão de segundos. Ele, inclusive, ele chega a falar, eu vou voltar, e depois ele desiste, chama ambulância, aquela confusão toda. Pablo Marçal
poderia ter capitalizado de maneira muito melhor, mais firme, mais condizente com a imagem que ele prega. Ele teria capitalizado muito melhor esse incidente se ele fizesse como o Trump. O Trump quase levou um tiro na cabeça, tomou um tiro, e aí, qual que é a cena do Trump que é espalhada pelo mundo? Ele com o punho em riste, abraçado pelos seguranças. Eu venci, tentaram me matar, eu estou aqui, estou de pé. O que o Marcelo deveria ter feito? Voltado, com dor. Olha, eu tomei uma cadeirada, mas eu estou aqui para apanhar e fazer o que preciso fazer. Porque eu bato em tubarão, porque eu recupero o helicóptero caindo, porque eu subo no monte por 24 horas sem comer. Ali era a hora do Marçal voltar para o debate e brilhar. Ele não voltou. E ele perdeu a oportunidade. Ele tinha muito mais a perder do que o Datena. O Datena desmotivado, não está fazendo campanha final de semana. O que o Datena fez talvez tenha salvado, não a eleição dele, porque ele não vai ser eleito, não vai chegar nem no segundo turno. Talvez não tenha, provavelmente vai ter nem 2 dígitos. Mas já conseguiu mobilizar o PSDB, capitalizar votos para os vereadores que estavam chateados pela falta de empenho do Datena. Ele não tinha nada a perder. O Pablo Marçal tinha. A imagem que ele construiu pré-campanha e, mais do que isso, a chance dele ir para o segundo turno. Ele tentou fazer daquilo ali a facada do Bolsonaro e de longe não foi. Pablo Marçal perdeu a chance de ser o Pablo Marçal que ele sempre vendeu. Pablo Marçal, ao invés de mostrar força que ele sempre pregou para as pessoas, ele mostrou fraqueza. Ele mostrou que uma cadeirada é capaz de pará-lo. Enquanto o Trump, que aí vamos fazer ali a analogia, mostrou que nenhuma bala é capaz de pará-lo. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos.